Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o sistema socialista na Europa Oriental. Bom, pessoal, como a gente já estudou, a Europa ela pode ser regionalizada, né, tendo como base critérios geográficos e políticos. A regionalização mais utilizada é a que divide o continente europeu em Europa Oriental e Europa Ocidental, que foi o que a gente viu e é o que tem no livro de vocês. Então, essa regionalização realmente é a mais utilizada, tá? Essa regionalização, né, ela leva em consideração aí o processo histórico e a antiga divisão entre o bloco capitalista, que é a Europa Ocidental, e o bloco socialista, que é a Europa Oriental. E isso durante o período, né, que ficou conhecido aí na história como Guerra Fria, entre os anos de 1947 e 1991. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho o porquê, né, que esses países do leste europeu aí, eles se tornaram países socialistas, tá? Eu vou explicar para vocês como esses países entraram, né, nesse sistema econômico e político que é o socialismo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a Guerra Fria, sobre a Revolução Russa, tá? Para vocês entenderem o contexto, certo? Então, vamos lá. Olha só, como estudamos no capítulo anterior, a extinta divisão entre países capitalistas e socialistas ainda é utilizada na regionalização que divide o continente europeu entre Europa Ocidental e Europa Oriental, em função aí de fatores tanto políticos como socioeconômicos. Então, pessoal, essa divisão, né, essa regionalização aí, ela foi uma regionalização que vem desde a época, tá, que o mundo era bipolar, né, desde a época aí da Guerra Fria, tá? Então, até hoje, né, por motivos aí socioeconômicos e motivos políticos também, esses países, eles são, né, regionalizados assim, eles são divididos assim. Então, hoje, já houve um avanço muito grande, mas esses países que eram ex-socialistas, eles ainda apresentam uma economia pouco expressiva, né? Se a gente for comparar aí os países, né, do lado ocidental com os do lado oriental, tá? Então, a gente consegue observar, né, que com o fim do regime socialista, os países do leste europeu, eles passaram, né, a buscar a mudança, né, também para o desenvolvimento. Essa mudança foi, né, essa mudança de sistema. Eles saíram do sistema socialista para o sistema capitalista, tá? Então, ao longo do tempo, esses países eles foram aderindo o capitalismo. E é óbvio, né, gente, que esses países eles passaram por muitas dificuldades socioeconômicas, crises econômicas, tá? Então, essa transição dos dois sistemas não foi uma coisa fácil, tá? De um sistema para o outro. Uma outra coisa também, pessoal, que eu já vou adiantando para vocês, é que esses países, né, do leste europeu, eles não tiveram escolha, não foi o povo que escolheu o sistema socialista. Isso foi uma imposição feita pela União Soviética. Então, esses países, né, com exceção aí da antiga Iugoslávia e a Albânia, tá? Esses dois países, eles realmente, eles que instalaram o sistema socialista. Mas o restante dos países, eles não tiveram escolha, tá? Então, como eu falei para vocês, só a Iugoslávia e a Albânia que escolheram o socialismo, né? O povo que escolheu o sistema. O restante dos países, tá? Eles não tiveram escolha. Isso foi uma imposição feita pela União Soviética, né? A união aí das repúblicas socialistas soviéticas. E eu vou contar essa história para vocês. Olha só, gente, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui na influência do socialismo, né, que ocorreu no passado. Isso pode ser observado ainda nas paisagens da Europa Oriental, tá? Esses países da Europa Oriental ainda guardam alguns resquícios da época socialista. Olha só, aqui a gente tem uma imagem do Muro de Berlim. Contei para vocês em aula que o Muro de Berlim ele foi um dos símbolos, né, da Guerra Fria, porque em nenhum lugar, né, ficou mais marcado do que a cidade de Berlim na Alemanha, porque a cidade de Berlim passava literalmente uma barreira física, né, para o que a gente chamava de cortina de ferro, aquele termo, né. Então realmente nessa parte da Alemanha aí, né, na cidade de Berlim, a cidade de Berlim ela foi dividida entre
lado socialista e lado capitalista, né? Então, essa parte de Berlim aí, ela ficou bastante marcada por causa da barreira física, né? Que foi o muro. E aí, pessoal, embora, né, o socialismo ele já tenha caído, enfim, o muro caiu em 89, o mundo bipolar acabou em 1991 com a dissolução ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, só que o que acontece? Ficaram os resquícios, né, nas paisagens. Então, ainda, né, que essas nações elas não conservem mais os princípios e os símbolos, né, do seu passado socialista, porque antigamente tinham estátuas, monumentos, isso tudo foi retirado, foi quebrado. Alguns estão em museus, outros foram para instituições, só que muito, né, do que tinha realmente, né, como estátuas, bandeiras, nome de ruas, instituições, isso tudo foi retirado da paisagem, tá? Ou foram guardados aí em museus. Só que, né, alguns resquícios ainda ficam, né, na paisagem, como, por exemplo, esse pedaço aqui do Muro de Berlim, a arquitetura, né, que a gente ainda consegue observar em alguns apartamentos aí, né, na Cracóvia, por exemplo, esses apartamentos aqui, né, esse conjunto de apartamentos, tá, na Polônia. Então, assim, por mais que o sistema tenha acabado, eles tenham retirado a maior parte das coisas, ainda tem os resquícios, né, do passado histórico aí, tá? Olha só, embora o fim do socialismo tenha representado o início de um período gradual de desenvolvimento e crescimento econômico para os países da Europa Oriental, eles passam a enfrentar dificuldades econômicas e hoje apresentam índices de desenvolvimento humano, né, o IDH, que são, de modo geral, inferiores aos de países da Europa Ocidental. Então, como eu falei para vocês, gente, o nível, né, do desenvolvimento humano, o PIB, né, a economia, tudo isso é bastante diferente entre os países da Europa Oriental e os países da Europa Ocidental. Então tem realmente um grande contraste aí se for comparar, tá? Aqui a gente tem um ranking, né, de alguns países aqui, e a gente pode observar que, por exemplo, os países da Europa Ocidental, falei para vocês que está entre os, né, dos 10 melhores IDHs do mundo, 6 deles estão na Europa Ocidental. E olha só a posição aqui, ó, que ocupa os países da Europa Oriental. Olha só a Ucrânia. Então, assim, é realmente complicado comparar, porque né, tem muito contraste em relação, né, a essa parte socioeconômica. Tá? Embora, né, as coisas já tenham melhorado, alguns países fazem parte da União Europeia, só que, como eu falei para vocês em aula, eles não têm os mesmos direitos, tá? Por exemplo, por causa desses problemas socioeconômicos, os países, né, da Europa Oriental, eles não têm as 4 liberdades, assim como os países da Europa Ocidental. Então, tem realmente, né, essa diferença, tá, entre esses dois lados ainda. Que foi o que eu falei para vocês, ó, em muitos casos, a influência do socialismo, né, ocorrida no passado, ainda pode ser observado nas paisagens de cidades da Europa Oriental. Os estilos arquitetônicos, os monumentos, né, memoriais, eles atestam, né, um passado histórico aí das zonas de influência da política e cultura da União Soviética. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, a maior parte das coisas foi retirado, só que ainda ficam os resquícios, né, desse passado histórico aí da influência socialista. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Revolução Russa, e a expansão, né, do socialismo no leste europeu. Gente, entender a Revolução Russa vai fazer todo sentido, né, o porquê que esses países se tornaram socialistas depois. A Revolução Russa, né, aconteceu em 1917, isso porque a Rússia ela passava por o regime, né, da Rússia, o sistema de governo ainda era a monarquia. A Rússia tinha uma monarquia absolutista que era simbolizado pelo poder dos czares. Esses czares era a monarquia, né? Eram os monarcas russos. E aí, pessoal, o sistema, né, político
e econômico da Rússia ia muito mal, porque o último czar que governou a Rússia foi o czar Nicolau II. E o czar Nicolau II, ele tinha uma gestão muito ruim. Ele não conseguia agradar a população, ele não conseguia administrar o país direito, porque a Rússia é o maior país do mundo. A Rússia é muito rica em recursos naturais. Só que o czar, ele não conseguia administrar. Ele concentrava o poder, né? Muito, ele retinha o poder. Como é que eu posso dizer? Ele não conseguia organizar o país direito. Ele tinha muito poder, só que ele não conseguia melhorar com que a economia melhorasse, ele não conseguia fazer com que os índices da Rússia melhorassem, não conseguia fazer a Rússia crescer, tá? A indústria era muito ruim, as pessoas passavam muita fome, tinha uma grande quantidade de terras nas mãos de poucas pessoas, então tinha muito analfabetismo, as pessoas estavam passando fome. Então, o problema na Rússia era muito grande nessa época aí em que o czar Nicolau II ele governava a Rússia, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? Se, né, no início aí do século XX, a Rússia era um império e o sistema político era a monarquia absolutista, como eu falei para vocês, tá? Simbolizado pelo poder aí do czar, né? O czar Nicolau II. Então, olha só, apesar, né, de ser uma potência militar em expansão, o Império Russo encontrava-se em um estágio atrasado em comparação aos países da Europa Ocidental. Tá? Em relação aí ao desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, essa parte da Rússia realmente passava por muitos problemas. A população, né, trabalhava demais nas fábricas, tinha uma jornada muito pesada de trabalho e ganhava muito pouco. Muita gente, até os ricos, na verdade, na Rússia, passavam dificuldades nessa época. Então, o que aconteceu, pessoal? Isso, né, a Rússia na época com taxas de analfabetismo muito grande, desnutrição, a economia era muito ruim e a base da economia era a base primária, né, era baseada na agricultura. Tinha poucas fábricas, mas as fábricas que tinha, os operários trabalhavam demais para ganhar muito pouco, né, as jornadas de trabalho eram muito pesadas. Então, o que aconteceu? Em 1905, tá, aconteceu uma passeata, né, uma marcha pacífica, tá? Que ficou conhecida como Domingo Sangrento, né? Por quê? Porque essas pessoas que eram operárias e outras pessoas de outras áreas, elas foram tentar, né, fazer uma manifestação pacífica contra o czar Nicolau II. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eles estavam indo em direção ao Palácio de Inverno, né, que era o Palácio do czar. E aí, o czar, ele mandou matar a população. Então, mais de 1.000 pessoas morreram nesse dia. Então, por isso que esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá? Então, o czar, ele era caracterizado por ser muito cruel. Então, ele mandou matar mesmo a população, tá? Então, nesse dia, né, esse dia aí ficou, em 1905, ficou conhecido como Dia do Domingo Sangrento, ok? Outra coisa também, gente, é que, como eu falei para vocês, né, o governo do czar, ele era muito autoritário, tá? E ele repreendia as pessoas, ele era muito cruel. E aí, por causa desse dia, né, os operários aí insatisfeitos com as precárias condições, né, das fábricas aí de São Petersburgo, eles fizeram essa caminhada, né, de protesto aí em direção ao palácio. E, infelizmente, muitos trabalhadores eles foram massacrados, né, por ordem do czar Nicolau II. Então, esse dia, né, aí de 1905 ficou conhecido como o dia do Domingo Sangrento, tá? Então, muitas pessoas falam que esse dia, né, esse dia do Domingo Sangrento, ele foi uma semente que foi plantada para a Revolução de 1917, tá? Porque a população ficou muito revoltada com o czar e as manifestações, né, começaram em todo o país. Então, a Revolução Russa, de fato, ela só aconteceu em 1917. Mas esse evento do Domingo Sangrento, isso ajudou, tá? Impulsionou a população a derrubar a monarquia.
A Revolução Russa, né, que aconteceu em 1917, foi responsável aí pela queda, né, do regime czarista, que estava no poder há mais ou menos 4 séculos, tá? Então, representou um marco histórico, né, na busca aí por uma sociedade mais igualitária. Então, o que aconteceu, gente? O czar, a monarquia caiu em 1917, em fevereiro de 1917. O czar, ele foi preso, a família dele foi presa junto com ele, e eles foram assassinados no ano seguinte, em 1918. Tanto é que, se vocês observarem aqui a data, ó, cadê? A data aqui tá falando justamente isso. Que o czar, né, deixa eu achar aqui a data para vocês. Aqui. Aqui, ó, ele foi de 1868 a 1918. Então, em 1918, ele e a família dele foi assassinada, tá? Porque as pessoas não queriam que os czares retornassem com a monarquia para o poder, né? Não, eles não queriam que a monarquia voltasse. Então, pessoal, o que aconteceu? Vamos aos fatos, né? Então, como eu falei para vocês, né, o regime dos czares, ele reprimia, né, com veemência qualquer manifestação ou greve organizada pelos operários, tá? E sem liberdade para protestar e reivindicar aí seus direitos, a oposição aos czares, né, se organizava principalmente em torno dos soviets, né? E aí esses soviets, eles eram um grupo, né, de operários, de camponeses, de soldados que foram se juntando, tá, para derrubar a monarquia depois. Então, em razão, né, da crise social aí e de amplas desigualdades entre ricos e pobres, ideias socialistas difundidas no século anterior, né, por pensadores aí como Karl Marx e Friedrich Engels, eles, né, ficaram muito populares aí nessa parte da Rússia. Então, popularizaram-se rapidamente. Então, as ideias de Marx e de Friedrich Engels eram muito difundidas na Rússia, principalmente por causa do Lenin. O Lenin, ele foi uma figura muito importante. Por quê? Porque depois que o governo do czar caiu, o Lenin, que estava exilado, né, na Suíça, ele retorna para a Rússia. E aí, quando ele retorna para a Rússia, ele derruba o governo provisório, que tinha entrado no lugar da monarquia, e aí o Lenin assume o poder, ele e o Trotsky. E aí eles começam a implantar o sistema econômico e político socialista na Rússia. O Lenin, para vocês terem uma noção, ele era tido como um herói, tá? Então, essas ideias socialistas, né, elas eram muito difundidas aí na Rússia, tá? E aí, o que aconteceu? Mas antes, eu já contei a história toda, né, do czar, mas calma. Nessa época aqui, o czar ainda não tinha morrido, tá? Presta atenção. O czar, né, o povo já estava muito insatisfeito com ele por causa de toda a repreensão, por causa do Domingo Sangrento. E aí, o que aconteceu? O czar, ele manda a Rússia para a Primeira Guerra Mundial. E aí foi a gota d'água, foi literalmente, tá, o ápice para a população realmente ficar mais revoltada ainda com o czar. Então, na Primeira Guerra Mundial, né, entre 1914 e 1918, o Império Russo, ele se juntou aos aliados. Os aliados era o Reino Unido, a França, para lutar, né, contra os impérios centrais, que era o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. E aí, o que aconteceu, pessoal? A Rússia, depois que entrou na guerra, ficou muito pior a situação. Teve muitas crises econômicas, as pessoas passavam muita fome, porque tudo que era, como é que eu posso dizer, produzido no país ia para a frente de batalha. Muitos soldados morreram na Primeira Guerra, outros desertaram. A situação ficou cada vez pior. E aí foi aonde o povo se revoltou ainda mais com o czar. Além, né, por mais que os aliados eles tenham ganhado a guerra, a Rússia passou muita vergonha, tá? Então, olha só, apesar, né, da vitória dos aliados, a participação russa foi marcada por derrotas para os exércitos alemães nos campos de batalha e pela morte, né, de milhões de russos, aumentando assim a insatisfação da população. Então a população ficou muito mais revoltada com o czar, tá? E aí, em
fevereiro de 1917, né, houve a primeira revolta popular. Então, essa primeira revolta popular, né, iniciada aí na cidade de Petrogrado, né, que é a atual São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época, levou à queda, então, do czar. Então, foi aí onde o czar caiu, em fevereiro de 1917. Ele foi preso e morto no ano seguinte. Mas, o que aconteceu? O governo provisório, ele também falhou para atender a demanda aí da população. Então, a população, depois da queda do czar, eles pensaram assim, não, vai melhorar a situação. Não, gente, não melhorou. Então, o governo provisório, ele enfrentou muitas dificuldades. E aí foi aonde o Lenin, né, lembra que eu falei para vocês? O Lenin, ele volta, né, ele estava exilado, ele volta para a Rússia. E o Lenin era como se fosse um herói, né? Então, o Lenin, ele começou, né, a implantar essas ideias socialistas na Rússia, tá? Então, olha só, aqui, ó, o Lenin, né, o Lenin junto com o Trotsky, eles derrubam, né, o governo provisório e assumem o poder, tá? Então, eles eram os líderes dos bolcheviques, tá? Então, o Lenin, ele assume o poder e implanta o socialismo na Rússia. Bom, pessoal, e aí o que aconteceu? Com a Revolução Russa de 1917, o Lenin ele faz um acordo e retira a Rússia da guerra. Ele faz um acordo com os alemães, né? E aí ele retira a Rússia da guerra, tá? Só que ele perde alguns territórios por causa disso. Tá? Então, olha só, a Revolução Russa de 1917 levou, né, à instauração de um governo unipartidário, de um sistema político e econômico socialista. O objetivo do Lenin, né, que era o líder do governo da República Russa de 1917 a 1918, era a internacionalização da revolução com o intuito de levar, né, a classe operária aí ao poder em outros países. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Em relação ao sistema econômico e político socialista, o socialismo ele tem algumas características, tá? Então, por exemplo, no sistema econômico e político socialista, a economia é planificada, né? Ou seja, as indústrias, o comércio, os serviços são controlados pelo Estado, controlados pelo governo. O regime, né, socialista tem como, né, uma das principais características aí o regime ditatorial, tá, de partido único. Então eles instalaram uma ditadura, tá? Então essa parte aí, né, de mudar o sistema, então o que aconteceu? A economia era planificada, então era o governo que administrava, que comandava todos os regimes, tá? O comércio, a indústria, as terras, tudo pertencia ao governo. Então não podia, né, ter propriedade privada, então foi o fim da propriedade privada. Não, de acordo com o sistema econômico e político socialista, deveria ser o fim, né, da divisão entre as classes, e essa economia ela era administrada pelo governo, né, pelo Estado. Só que esses eram ideias do socialismo, né? O socialismo aí que foi desenvolvido pelos pensadores como Marx e Friedrich Engels. Só que o que foi implantado de fato na Rússia não foi o mesmo socialismo que foi idealizado pelos dois, né? Pelo Marx e o Friedrich Engels. Por quê? Porque eles, né, desenvolveram o socialismo científico. Só que o que foi implantado na Rússia foi o socialismo real. Então, não eram o proletariado, né, que estava no poder, não era o povo, os trabalhadores que estavam no poder de fato. Era uma pequena elite burocrática, tá, do Partido Comunista que realmente estava no poder. Então, tem uma grande diferença aí do socialismo científico para o socialismo real, tá? Então, o que aconteceu? As intenções, né, do governo
as intenções iniciais do governo. Porém, só voltando, né? Contei para vocês sobre o socialismo, vamos voltar aqui só para vocês entenderem. As atenções iniciais do governo, porém, estiveram voltadas, né, aos tratados de paz que consolidaram a saída do país da guerra, levando à perda de territórios, né, que pertenciam aí ao Império Russo. Então a Rússia saiu da guerra, né? O Lenin ele fez um acordo com os alemães e a Rússia saiu da guerra, tá? Só que aí o Lenin ele saiu do poder, o Lenin morreu. E em 1922, quem assume, né, o poder é o Stalin, o Joseph Stalin. E aí o Stalin, pessoal, ele expande o território, né, da Rússia. A Rússia não era mais só a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E aí, após, né, a criação da União Soviética, né, em 1922, as áreas, né, do antigo Império Russo e novas áreas anexadas, elas passaram a formar a zona de influência socialista. Então, um rápido, né, processo de industrialização e uma economia planificada, juntamente com um território aí rico, né, em recursos naturais, foram alguns dos fatores que impulsionaram a ascensão aí da União Soviética, tá? E a União Soviética, ela alcançou, né, uma importante posição econômica e militar durante aí, após, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, o Stalin, ele era muito ruim, ele era muito cruel. Ele era um ditador que ele realmente, né, tinha uma imposição, tá? Ele forçava realmente, ele tinha essa parte de repreensão à população, só que realmente para a economia ele foi muito bom. Ele fez a economia, né, ele literalmente colocou a União Soviética em uma posição de destaque. Então, o Stalin, né, ele se tornou aí em 1922, ele assumiu, né, a posição aí de secretário-geral do Partido Comunista. Então, ele se tornou o chefe de governo, ele se tornou o chefe, né, da União Soviética. E, como eu falei para vocês, né, a industrialização e o expansionismo territorial e uma manutenção da ordem baseada na coerção social. Coerção é uma imposição, né, de algo à força, né, por um meio de repreensão à população. Então, ele era muito ruim para a população. Foram algumas das marcas, né, do governo de Stalin, que também, né, se caracterizou pelo expansionismo e dura repreensão àqueles que fossem contrários ao seu governo, né? Então, quem era contrário ao governo dele, ele repreendia, tá? Então, o Stalin, realmente ele era uma pessoa muito ruim, muito cruel também. E ele era um ditador também. Então, essa parte, né, da coerção social, isso foi uma marca do governo dele e que também, né, ficou caracterizada aí com o expansionismo e a dura repreensão àqueles que fossem, né, contrários ao seu governo e promovessem conflitos civis internos, organizados pelos opositores do socialismo ou motivados por movimentos separatistas étnicos. Então, ele enfrentou muitos problemas. A população tinha muita revolta também em relação a esses problemas, né, sociais que tinham dentro da problemas étnicos, problemas de grupos separatistas que não queriam fazer parte da União Soviética. Então ele reprimia muito a população. Ele era muito cruel. Então, o que aconteceu? Ele tinha esse lado de crueldade, mas ele também fez com que a União Soviética tivesse, né, um grande destaque aí após a Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética era uma economia e era uma grande potência militar. Na Segunda Guerra Mundial, pessoal, o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 45. E aí marcou, né, a ascensão definitiva da União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética fazia parte dos aliados contra os nazistas, né? Então, era os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido, a França, né, que eram os aliados aí contra o eixo. E aí, pessoal, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados ganharam a guerra, tá? Então, com essa parte aí da vitória, né,
esses países, eles resolveram se unir para poder ver o que ia acontecer com a Europa. Então, olha só, a Segunda Guerra Mundial marcou a ascensão definitiva da União Soviética no cenário internacional. Ao término do conflito, representantes das principais potências aliadas, né, que eram os Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética, se reuniram na Conferência de Potsdam, na Alemanha, para decidir como administrar os territórios conquistados. E aí, o que aconteceu? Esses países, eles não entraram em um consenso. Então, foi aonde a Europa foi dividida, né, no que a gente conhece como o termo, né, foi aonde aconteceu a divisão entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, olha só, sem um acordo entre as partes, a Conferência de Potsdam ajudou a consolidar a divisão da Europa em dois blocos e trouxe mudanças políticas e econômicas significativas, tá, para os países da Europa Oriental. Então, gente, o que aconteceu? Os países da Europa Oriental, eles não tiveram escolha, eles não escolheram o sistema econômico e político socialista, não foi o povo que quis, tá, esse sistema. Isso foi uma imposição feita pela União Soviética, porque a União Soviética foi quem expulsou os nazistas dessa parte da Europa Oriental. Então, com a influência da União Soviética, esses países passaram a ter a influência soviética e passaram a ser socialistas, tá? Com exceção aí da Iugoslávia e da Albânia, tá? Esses outros países, eles não tiveram escolha. Ok? Então, a partir, né, do final aí da década de 40, de 1940, os países, com exceção da Iugoslávia e da Albânia, o socialismo não foi um resultado de uma escolha tomada pelo povo, tá? E sim uma imposição política da União Soviética. Então, foi aonde aconteceu essa divisão aí entre esses dois blocos, tá? Então, olha só, então, com a divisão, né, da Europa em dois blocos, e trouxe mudanças políticas e econômicas significativas para os países da Europa Oriental. Então, olha só, Albânia, Bulgária, Iugoslávia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia e República Democrática Alemã, que era a parte da Alemanha Oriental, ficaram, né, sob a influência da União Soviética, tá? E, em sua maioria, tornaram-se repúblicas socialistas integrantes do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, gente, foi uma junção aí entre os países que eram aliados contra os países, tá, do lado ocidental. Mas eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Esse Pacto de Varsóvia foi durante a Guerra Fria, tá? E aqui, eu vou explicar para vocês, né, o que é esse termo cortina de ferro e o que foi esse Pacto de Varsóvia e o que é a OTAN também. Olha só, então a expressão, né, cortina de ferro, ela foi criada pelo primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, tá, nos Estados Unidos aí em 1946. E ela é utilizada, né, para se referir à divisão da Europa em dois blocos, um capitalista e o outro socialista. Então, a relação, né, entre os blocos era pouco harmoniosa e tal divisão foi acompanhada, né, inclusive de alianças militares. Então, tinha duas alianças militares. A aliança militar da OTAN, né, que era para evitar, né, a OTAN foi criada em 1949 com o objetivo de conter o expansionismo soviético. Os países, né, da Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, firmaram o Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN. Então, a OTAN é uma aliança militar que existe até hoje, tá? Para tentar combater, né, naquela época era para tentar combater o expansionismo, né, soviético sobre os países aí da Europa. E aí, o que aconteceu? Em resposta, né, a essa aliança dos países aí do lado ocidental, foi criado o Pacto de Varsóvia. Então, o Pacto de Varsóvia, ele foi firmado em 1955 como uma resposta, tá, à criação aí da OTAN. Então, o Pacto de Varsóvia, Varsóvia é uma cidade na Polônia, tá? Então, o Pacto de Varsóvia, ele é uma aliança militar também entre os países sob a influência da União Soviética. Então, essas duas alianças, né, elas tinham como objetivo
proteger, né? Uma nação proteger a outra. Então, os países que fazem parte, né, que faziam parte dessas duas alianças, uma ia proteger a outra. Por exemplo, os países que eram parte da OTAN, eles iam se proteger em caso de ataque da União Soviética. E a mesma coisa a União Soviética fez. Então, o Pacto de Varsóvia foi uma aliança também que foi feita, né, por causa aí se tivesse algum ataque do lado, né, da OTAN, esses países iam se juntar para um proteger o outro. Tá? Então, olha só, essa aliança militar entre os países sob a influência da União Soviética também, né, se destinava à cooperação mútua em caso de agressão externa e ajudou a oficializar o alinhamento das repúblicas da Europa Oriental. Então, quem fazia parte, né, desse Pacto de Varsóvia? A Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia e Romênia. E, claro, né, a União Soviética. E esse era o bloco socialista. Então, o Pacto de Varsóvia, gente, ele foi extinto, né, junto com a União Soviética. Então, em 1991, acabou. Tá? A OTAN, como eu falei para vocês, até hoje existe, né? E faz algumas operações ali naqueles países que não são membros. Outra coisa também é que, como eu falei para vocês, essas duas alianças militares, né, elas tinham aí como base, né, como princípio, ajudar realmente em caso de agressão, né, por parte aí de uma da oposição, né? Então, o Pacto de Varsóvia era a união, né, desses países que eram socialistas do lado oriental. E a OTAN era a união, né, dos países da Europa Ocidental junto com o Canadá e os Estados Unidos, para ter uma proteção, né, em caso aí de ataque, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando algumas coisas que eu falei para vocês. Então, a Rússia, né, foi o primeiro país aí a aderir, né, o socialismo e isso foi, né, se expandindo. Primeiro foi a Rússia, depois a Rússia se juntou, né, às outras partes aí que faziam parte do Império Russo e outros países, então formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Então, vamos às datas, né, para ficar mais fácil. 1917 foi implantado o socialismo na Rússia, né? Houve a Revolução Russa, então foi implantado o sistema econômico e político socialista na Rússia. Em 1922 houve a criação, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, né, depois ali da Segunda Guerra Mundial, começou, né, entre 1947 até 1991, houve um período, né, de Guerra Fria. Então, durante a Guerra Fria, esses países, né, a Europa, ela foi dividida em dois blocos diferentes, né? Então, o mundo, ele era bipolar, ele tinha dois polos de poder. Um liderado pelos Estados Unidos, que era o lado ocidental, e o lado oriental, ele era liderado pela União Soviética. E aí, com o declínio, né, da União Soviética, por vários motivos, né, desde a década de 70 houve um declínio muito grande em relação a esse crescimento da União Soviética. Isso foi começando a ter problemas socioeconômicos, a ter problemas, né, porque a União Soviética ela tentava competir com os Estados Unidos. Então, como o programa, né, de administração era quinquenal, eles investiram muito naquela parte da corrida armamentista, na parte da corrida espacial e acabaram esquecendo alguns setores importantes, como por exemplo da agricultura, né, e de outras bases ali da indústria. Então isso foi fazendo com que a União Soviética tivesse realmente uma queda, tá? E como é que eu posso dizer? A combinação, né, dessa decadência aí do parque industrial, que já estava muito sucateado, a incapacidade, né, de suprir aí os bens de consumo da população, né, como por exemplo os eletrodomésticos, a alimentação, roupas, tá? Então tudo isso fez com que a União Soviética passasse por muitos problemas. Então a combinação desses fatores, né, e também o colapso, né,
da queda do Muro de Berlim em 89, o acidente, né, de Chernobyl em 86. Então, tudo isso foi juntando. Então, a União Soviética realmente, em 1991, houve esse colapso e essa União Soviética acabou, tá? Então, a desintegração, né, formou aí 15 países, tá? E aí esses países, eles ficaram independentes, só que alguns eles se juntaram em um bloco econômico chamado SEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E essa SEI, né, ela funciona aí com alguns membros, né, que faziam parte da União Soviética. Mas isso eu vou falar para vocês depois. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, que essa queda da União Soviética levou ao fim também, né, desse mundo bipolar. E fim também, né, dessa divisão aí entre países socialistas e países capitalistas. Hoje esses países são todos capitalistas, só que, como vocês podem observar, tem contrastes em relação, né, ao a economia, né, ao IDH. Então, esses países, né, eles foram aderindo aos poucos aí o capitalismo, tá bom? Mas tem uma diferença muito grande entre os países, né, da Europa Ocidental e os países da Europa Oriental. Certo, pessoal? Então, é óbvio que os países da Europa Ocidental, eles são muito mais desenvolvidos, tá? E eles possuem uma economia muito melhor do que os países, né, que eram aí ex-socialistas, né? Esses países aí do leste europeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, é isso. Tchau, pessoal!